Olá, bom dia, bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional de paz. E eu quero te falar que Deus está ministrando algo no meu coração. Talvez a partir desse devocional nós vamos começar um outro devocional, só que eu vou preparar bem direitinho, conforme Deus vai dando ali a direção, o passo a passo, sobre uma mulher abençoada, sobre Abigail. Então fica ligado aqui no meu canal do YouTube, né? E ali depois então de tratar sobre Abigail, ainda tem algumas coisas que eu quero tratar sobre paz, mas uma coisa está vinculada, está conectada com a outra, né? Então eu digo para você ali, fica ligadinho, fica conectado, que tá vindo coisa boa de Deus ao nosso coração. Vamos para a palavra de hoje, para o nosso devocional. Salmos, livro de Salmos, coloca por favor aqui nos comentários. Salmos, capítulo de número 29, Salmos 29, versículo 11, diz assim, ó: o Senhor dará força. A quem que o Senhor dá força? Ao seu povo. E diz, e o Senhor abençoará o seu povo. De que maneira? Com paz. Então, paz é uma dádiva, paz é um presente de Deus. Deus de paz abençoa os seus filhos pacificadores com paz. Então, o que é paz? Paz é uma bênção. Paz é uma dádiva de Deus. A Bíblia diz, o ímpio não tem paz. As pessoas procuram paz, mas não encontram. Aonde que eu vou encontrar paz, irmã Dani? Me tornando um filho de Deus. Me tornando povo de Deus, buscando ao Deus de paz. A paz é ministrada ao meu coração e Deus que me dá paz, Ele me torna um agente de paz, Ele me torna um pacificador. Mas você já parou para pensar em quantas guerras nós nos metemos? Você já parou para pensar o quanto muitas vezes Deus quer nos dar paz e nós estamos lá nos prejudicando, gerando guerras, contendas, intrigas, misericórdia. Então Deus nos abençoa com paz e nós temos que ter entendimento, nós temos que ter sabedoria para que a paz seja conservada em nossa vida. A paz que Deus nos dá não é uma paz inconstante, a paz que Deus nos dá é uma paz permanente, que nós podemos passar por lutas e tempestades, não as tempestades que nós causamos, lembra do Jonas, mas as tempestades que vêm por problemas, por lutas, e aí então Deus nos mantém em paz. Só que nós não podemos, né? Nós não podemos sair por aí gerando confusão, contenda e ainda querendo ter paz. Eu quero falar para você hoje sobre essa mulher, né, que eu tô no meu coração ali para começar um devocional sobre ela. Por quê? Porque tem muita coisa boa aqui e eu não posso tratar apenas em um devocional. E se eu começar a tratar aqui as coisas sobre Abigail, né, nós vamos fugir um pouco sobre a paz, vai completar, vai unir, mas vai ter coisas além. Então eu vou dar uma pausa nesse devocional de paz. Eu vou falar sobre o devocional dessa mulher abençoada, né, de Abigail, e aí depois eu retomo porque tem coisas ainda no meu coração, tá anotadinha aqui no meu caderninho para tratar sobre paz, né? E aí depois então eu retorno sobre esse devocional de paz. Mas hoje, ainda falando sobre paz, eu quero contar para você essa história, né, dessa mulher que aparece em 1 Samuel, coloca aqui, já dá até para começar a ler, né, você que é fominha, irmã Dani, tô curiosa, eu quero aprender sobre essa mulher, você pode ler em casa, todo 1 Samuel, capítulo de número 25, o que tá acontecendo? Aqui, Davi ainda não era rei de Israel e Davi estava então ali apacentando as suas ovelhas. E ele apacentando as suas ovelhas, ele viu ali alguns pastores de gado, né, de um homem chamado Nabal. E enquanto
enquanto ali os pastores de ovelha de Nabal tiveram próximo de Davi, presta atenção, Davi fez o bem para os pastores, para os servos de Nabal. Davi deu pão, deu água, Davi manteve eles a seguro, né? Davi tinha ali mais ou menos 600 soldados, né? Treinados, habilidosos em espadas, e os homens de Davi então protegeram, né? Os rebanhos, protegeram ali os pastores de Nabal. E o que aconteceu? Davi, ele precisou de alimento, de mantimento para ele, para os servos, para os guerreiros, e como ele plantou o bem, né? Como ele fez o bem para Nabal, ele disse, bom, agora está na hora de Nabal, então, retribuir. Nabal era um homem muito rico, Nabal era um homem muito próspero, né? Ele ia ajudar Davi, não ia ficar mais pobre, não ia nem fazer cócega, né, na riqueza que Nabal possuía. Então, Davi envia ali uns servos, uns mensageiros até esse homem Nabal, dizendo, olha, é nós que guardamos lá os teus pastores, nós guardamos o teu gado, nós compartilhamos ali o pouco alimento que nós tínhamos, e o meu senhor pediu uma ajuda, o meu senhor pediu se tu pode nos dar um pouco de alimento, de comida. Ele disse qualquer coisa, o que tiver à mão, que for ali acessível. E Nabal, então, ouvindo isso, ele disse, mas quem é Davi? Quem é Davi? Quem são vocês? Eu vou gastar minha riqueza com vocês que eu nem conheço. Então, Nabal, ele era um homem ruim. Nabal, a Bíblia diz que ele era um homem de Belial, ele era um homem duro, ele era um homem difícil de lidar, de tratar. Um homem que não conseguia reconhecer o favor, um homem que não conseguia reconhecer o bem que ele recebia, né? E ele foi ali ríspido, ele foi ali muito grosseiro, né, com Davi. E se você for ver, né, quando os servos de Davi, eles chegam até Nabal, vamos ver aqui, 1 Samuel, capítulo 25, versículo de número 6, olha a orientação que Davi deu para os seus servos. Assim direi àquele próspero, aquele homem rico, paz tenhas, e a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Então, olha a maneira que Davi orientou os seus servos. Vocês vão chegar lá, vocês vão abençoar eles com o quê? Com paz. Que paz seja contigo, que paz seja com a tua casa, que Deus te abençoe com paz. Lembra que nós vimos no devocional anterior? Assim nós devemos proceder, nós devemos ser pacificadores. E mesmo desejando a paz, mesmo abençoando aquele homem disse, não tenho nada a ver com vocês, não vou repartir as minhas riquezas, pode falar para o teu senhor, não sei quem é Davi, não sei quem são vocês. E Nabal deu uma resposta ríspida. E quando chegaram os servos de Davi, sem aumentar aqui, isso nós temos que cuidar também. Se a gente aumenta, se a gente fala o que não é, a gente pode gerar uma confusão desnecessária. Mas os servos chegaram e falaram exatamente, a Bíblia diz, né? Eles falaram conforme todas as palavras de Nabal. Isso diz no versículo 12. Eles não aumentaram, eles não falaram mais, eles falaram conforme Nabal tinha dito. Só que isso se acendeu a ira no coração de Davi. Davi se sentiu injustiçado. Cuidado! A paz é semeada na justiça. Não a nossa justiça, não a justiça própria, mas a justiça de Deus. Isso diz lá em Tiago, nem tinha preparado, mas deixa marcado aqui. Isso diz lá em Tiago, né? Vamos ver aqui. Deixa eu abrir rapidinho minha Bíblia, Tiago. Eu quero mostrar para você, Hebreus, Tiago. Eu tava lendo esses dias, né? Tiago, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tiago, olha só, Tiago, capítulo de número 3, versículo 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que exercitam a paz.
Então a paz ela deve ser semeada, né? De que maneira? Juntamente com a justiça, e a justiça com a paz. Então a paz e a justiça, elas andam juntas. Nós não podemos perder a paz, presta atenção nisso. Nós não podemos perder a paz para querer fazer justiça. Não, a palavra de Deus diz que a vingança pertence a quem? Ao Senhor. O Davi, ele teve o seu ego ferido. O Davi, ele viu o bem que ele semeou, que ele plantou, a paz que ele semeou, né? Ele viu ali como algo assim que o Nabal não deu valor, que o Nabal não valorizou, e isso acendeu uma ira humana, carnal. E o que aconteceu? Versículo 13, né? 1 Samuel 25, versículo 13, pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cinge a espada, né? E aí cingiu também Davi a sua espada, e subiram após Davi 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Ei, Davi era um guerreiro muito poderoso, habilidoso com a sua espada. Os valentes de Davi eram homens ali habilidosos em espada. Olha só a tragédia que está para acontecer na casa de Nabal. Aquela casa, né? Aquela casa que foi desejada paz. Agora o que está vindo para essa casa? Guerra, violência, destruição. E aí o que acontece? Um jovem, ele chega para a esposa de Nabal, que é a Abigail, né? E esse jovem, ele chega para a senhora dele, né? E ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: olha, teve um homem, Davi, que fez bem para nós, cuidou de nós, não nos deixou faltar nada, nos guardou, nos protegeu, e o nosso Senhor foi grosseiro, foi ríspido com ele. E aí o que ele diz, né? Versículo 17, pula para o versículo 17. Olhai, pois, agora o que vês e o que há de fazer, porque já de todo está determinado o mal contra o nosso amo e contra a sua casa. Então esse servo, ele chega e diz assim: minha senhora, o nosso Senhor cometeu uma loucura, e Davi está vindo, o mal já está determinado contra o nosso Senhor, mas não só contra o nosso Senhor, contra os seus servos, contra a sua família, contra tudo que ele tem. Davi disse: nós vamos passar tudo a fio de espada, nada vai restar, nada vai sobrar. Esse jovem alerta e diz: o mal já está determinado. Essa mulher, que a Bíblia diz que é uma mulher de bom entendimento, olha só, essa mulher de bom entendimento, de boa sabedoria, ela viu o mal que estava vindo para a sua casa. O que essa mulher prudente fez? Ela pegou ovelhas guisadas, ela pegou pães, ela pegou alimento em abundância, ela pegou os seus servos e ela falou: vamos diante de mim. Vamos diante de mim. E ela foi em direção a Davi, e quando ela chega diante de Davi, ela fala para Davi: Davi, o meu marido não tem juízo, o meu marido é um homem de Belial, não leva em consideração, a culpa foi minha. Ela traz a culpa que estava causando a ira do Davi, né? Sobre ela se humilha e ela diz: a culpa é minha, eu não vi os teus servos, eu não dei alimento para os teus servos, poupa minha família. E ela se colocou ali como uma intercessora, ela se colocou ali apaziguando o coração
de Davi. A Bíblia diz que o Nabal era um homem duro que não ouvia a ninguém. Olha só, Nabal era um homem duro que não ouvia a ninguém. Provavelmente aquele homem nem ouvia a mulher dele, não adiantava ela falar com ele. Ela não tentou insistir conversando com o marido dela, sabendo que ele não ouviria, não. Ela se colocou na frente para resolver aquela situação. E ela trouxe a culpa para ela se humilhou, ela acalmou o coração de Davi com alimento, com presentes. A Bíblia diz que os presentes, né, abrem portas, abençoam o coração das pessoas, dão acessos a lugares, né, profundos, e ali ela acessou o coração de Davi com humildade, acalmando a ira que estava naquele coração, contra o marido dela, contra a casa dela, contra tudo aquilo que ela possuía, né? E ali, quando Davi cai em si, né? Ela louva a Deus. Aquela mulher, ela diz assim: não faça justiça com as tuas próprias mãos, não guerreie a guerra, que o Senhor não quer que você guerreie. Aquela mulher é muito sábia. Ela acessou o coração de Davi, ela acalmou o coração de Davi e ela trouxe salvação para o marido dela, ela trouxe salvação para a casa dela. Davi olhou, caiu em si, reconheceu pelo Espírito de Deus e ela falou: mulher, você me livrou de eu ter sangue, né? De eu ter o sangue desse homem sobre a minha vida, até mesmo sobre o ministério dele, porque ele se tornaria rei, e isso ficaria uma marca. Então, ela livrou a vida dela, ela livrou a vida do marido dela, ela livrou a vida de Davi, e ela livrou o reino de Davi de ter uma marca. Por que que essa mulher fez isso? Porque ela teve entendimento. Nós precisamos ter entendimento e discernimento de como acalmar corações, de como acalmar tempestades, de como gerar paz em momentos de guerra. Essa mulher poderia ter piorado tudo, podia ter piorado com o marido, podia ter piorado ali com Davi, podia ter gerado algo muito maior, muito melhor, muito pior, né? Se ela não tivesse ali intervido, mas ela foi usada por Deus. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Eu tava lendo, tava orando, né? E aí eu falei: Deus, eu quero ser como essa mulher, de bom entendimento, de visão, de sabedoria. E aí quando Davi despede essa mulher, né, aí diz assim, ó, 1 Samuel 25:35, né, então disse Davi, né, então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido, o alimento, os presentes, e disse-lhe: sobe em paz à tua casa, e vês que tenho dado ouvidos à tua voz, e tenho aceitado a tua face, né? Que coisa linda! Ela voltou para casa dela, levando o quê? Levando a paz. Ela subiu para casa dela, levando a vida e levando o livramento. E se você for ver, o que aconteceu? O próprio Deus, ele fez justiça a Davi. Não precisou Davi desembainhar sua espada, não precisou Davi fazer justiça com as próprias mãos, não. O próprio Deus tomou a causa, tanto de Abigail quanto ali de Davi. A Bíblia diz que Nabal, 10 dias depois, foi acometido de uma doença, de uma enfermidade terrível, e veio ali a óbito, né? E aí depois, então, o que Davi faz? Davi vai lá, honra aquela mulher e traz aquela mulher para ser esposa dele, dizendo: olha, essa mulher é sábia, essa mulher é virtuosa, essa mulher é uma mulher de bom entendimento. Eu não quero essa mulher longe de mim, não. Eu quero essa mulher perto de mim, me abençoando, né? Com paz, me acalmando até mesmo quando eu preciso mais vezes. Que coisa mais maravilhosa. Então aqui nós damos o pontapé inicial para esse estudo, para esse propósito de devocional de Abigail. Provavelmente vai demorar alguns dias, né? Porque eu quero
organizar bem direitinho aqui o devocional, e aí depois que terminar o propósito de Abigail, Deus permitindo, nós voltamos falando sobre paz. Vai estar conectado, porque o que Abigail fez aqui gerou paz, mas nós vamos falar sobre o entendimento, nós vamos falar sobre sabedoria, nós vamos falar sobre as palavras, nós vamos falar sobre justiça própria, né? Tudo isso que Deus vai dirigindo, nós vamos estar falando aqui, e nós vamos estar estudando a palavra de Deus. Enquanto isso, vai estudando, meditando os materiais que tá aqui no meu canal do YouTube, né? Tem ali sobre o sangue, né? O sangue de Cristo, a obra da cruz, tem aqui, né? Dá para estudar sobre a paz novamente. Também tem sobre mulheres da Bíblia, também tem ali sobre os nomes redentores, né? Tem bastante coisa boa aqui no canal, você pode ir estudando. Quando você estudar, deixa lá os teus comentários para mim ver que você assistiu, que te abençoou, né? E aí Deus vai nos guiando e nós vamos nos aprofundando na palavra de Deus, tá bom? Que você possa aprender com o entendimento, com a sabedoria desta mulher, você possa apaziguar as guerras e você possa voltar para a tua casa com paz. Amém? Que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus.